E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A estreia de Maxime Domingues pelo Vasco, durante a partida contra o Palmeiras, trouxe à tona um marco importante para o clube na temporada do Campeonato Brasileiro. O meia suíço foi o último dos reforços a entrar em campo, nos instantes finais do jogo, mais precisamente aos 43 minutos do segundo tempo. Com sua presença, o Vasco atingiu um impressionante número de 37 jogadores utilizados na competição. Esse número chama a atenção, pois revela a intensa movimentação do elenco vascaíno ao longo da temporada. Se por um lado Maxime se junta ao time, por outro, 6 jogadores já se despediram do Cruz Maltino durante a competição: Medel, Zé Gabriel, Praxedes, Eric Marcos, Serginho e Cleiton Silva. Todos eles tiveram suas oportunidades na equipe antes de serem negociados. A reformulação constante tem sido uma característica marcante, deixando a torcida curiosa sobre os novos rumos do elenco. Entre os 37 atletas que vestiram a camisa do Vasco, 11 são formados nas categorias de base do clube, um percentual relevante de 29,7%. O orgulho de ver tantos talentos formados em São Januário se destacando no elenco principal contrasta com a expectativa gerada pelos reforços estrangeiros. Maxime, inclusive, se tornou o 10º jogador estrangeiro a defender o time no Brasileirão, aumentando ainda mais a diversidade dentro do grupo. Rafael Paiva, o técnico do Vasco, comentou sobre a estreia de Domingues e fez questão de elogiar o suíço. Apesar da derrota para o Palmeiras, Paiva destacou a qualidade de passe e a inteligência do jogador em campo, mas admitiu que ainda está em processo de descobrir a melhor posição para ele dentro da equipe. É muito recente a chegada dele, mas é um jogador que constrói muito bem. Vamos conhecê-lo melhor no dia a dia e, com certeza, ele vai agregar muito ao time, afirmou o comandante, deixando a torcida ansiosa para ver o potencial de Maxime sendo explorado nas próximas partidas. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, um rumor inquietante começa a ganhar força. Rafael Paiva, o atual técnico do Vasco, estaria considerando deixar o clube em meio a uma crescente tensão com Felipe Maestro, o influente diretor técnico. A relação entre os dois, que inicialmente parecia promissora, agora se tornou uma fonte de especulação e preocupação para os torcedores. O que realmente está acontecendo nos corredores do clube? E qual será o futuro do Vasco em meio a esse clima de incerteza? Rafael Paiva, que voltou ao Vasco com o intuito de moldar e desenvolver jovens talentos, se destacou ao conduzir a equipe em uma sequência impressionante de vitórias. Sob sua liderança, o time mostrou um futebol vibrante e propositivo, levando o Vasco a avançar nas competições e recuperar a confiança da torcida. No entanto, a relação com Felipe Maestro, um ícone da história do clube e figura de peso na gestão, parece ter se deteriorado, com ambos apresentando visões distintas sobre a condução do elenco e das estratégias do time. Fontes próximas ao clube revelam que Paiva se sente frustrado com a interferência de Felipe Maestro em suas decisões, o que teria gerado desentendimentos frequentes. Enquanto o treinador deseja liberdade para implementar suas ideias e dar oportunidades aos jovens jogadores, Maestro, com sua vasta experiência e conhecimento do clube, defende uma abordagem mais conservadora e centrada em resultados imediatos. Essa disputa interna reflete a luta entre a tradição e a inovação, um dilema comum em grandes clubes que buscam equilibrar a formação de talentos com a pressão por resultados. A situação gera apreensão entre os torcedores, que temem que a saída de Paiva possa prejudicar o desenvolvimento da equipe e interromper a boa fase que o Vasco atravessa. Muitos veem no trabalho do técnico a chance de renovação e sucesso a longo prazo, enquanto a figura de Maestro representa a busca por um retorno imediato às glórias passadas do clube. Essa dinâmica pode afetar não apenas o desempenho da equipe em campo, mas também a moral dos jogadores e a estabilidade do ambiente no clube. Diante da turbulência que envolve Rafael Paiva e Felipe Maestro, a opinião da torcida do Vasco se torna um elemento crucial nessa equação.
Muitos torcedores estão divididos sobre quem deve prevalecer nesse embate. Enquanto alguns defendem a permanência de Paiva, apostando na continuidade do trabalho com os jovens talentos, outros veem em Maestro a figura necessária para guiar o clube de volta ao caminho das vitórias. O que a torcida realmente deseja para o futuro do seu amado clube? Nas redes sociais, a discussão já está acirrada. Rafael Paiva trouxe renovação em um estilo de jogo que nos agrada. Precisamos confiar no trabalho dele e dar suporte, comentou um torcedor no Twitter, ressaltando a importância de valorizar a base e o potencial dos jovens. Outro, no entanto, contrapôs: Felipe Maestro é um ícone e conhece o Vasco como ninguém. Precisamos de resultados rápidos e ele é a pessoa certa para isso. Essa dicotomia revela como a paixão e a história do clube se entrelaçam nas opiniões da torcida. A pressão por resultados e a busca por um projeto de longo prazo são temas centrais nas discussões entre os torcedores. Para muitos, a identificação com a filosofia de jogo de Paiva é um fator decisivo. Não adianta querer vencer a qualquer custo se isso significa sacrificar o desenvolvimento dos nossos jovens, disse uma torcedora em um grupo de discussão. Por outro lado, há quem defenda que a urgência de vitórias é fundamental para a recuperação da autoestima do clube. Precisamos de um técnico que saiba lidar com a pressão e que tenha histórico de conquistas, afirmou outro fã. Com a continuidade do campeonato e as competições em andamento, a pressão sobre a diretoria do Vasco para tomar uma decisão clara só aumenta. A torcida anseia por um posicionamento e quer ver um futuro sólido para o clube, independentemente de quem esteja no comando. Agora, mais do que nunca, é hora de a voz da torcida ser ouvida. Como os vascaínos veem a situação e quais mudanças esperam? A resposta pode ser determinante para o futuro imediato do Vasco da Gama. À medida que as especulações aumentam, os torcedores se perguntam: será que a paixão pelo Vasco conseguirá superar os conflitos internos? Com a próxima rodada do Campeonato Brasileiro se aproximando, a pressão sobre ambos os lados só tende a aumentar. O destino de Rafael Paiva e Felipe Maestro, assim como o futuro do Vasco, está nas mãos de uma decisão que pode alterar o rumo do clube. É hora de aguardar os próximos capítulos dessa intrigante novela no futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.